10 de junho de 2026. Redução da maioridade penal para 16 anos é aprovada em comissão e avança na Câmara dos Deputados. Produção industrial cresce em 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em abril. Governo federal anuncia pacote de ações para fortalecer a proteção ambiental no Brasil. Ministério da Educação libera consulta de vagas no SISU+. Presidente Donald Trump promete atacar o Irã com força nas próximas horas. Planeta tem o segundo mês de maio mais quente da história. E começa na Bahia o maior evento agropecuário e de tecnologia agrícola do Nordeste do país. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Com o parecer favorável à tramitação do texto, agora cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota, criar uma comissão especial para debater o conteúdo da proposta. Só depois do apoio de no mínimo 308 deputados em 2 turnos de votação. A proposta altera o artigo 228 da Constituição para estabelecer que a maioridade é atingida aos 16 anos, idade a partir da qual a pessoa é considerada penalmente imputável. Para alguns governistas, a situação de hoje nos presídios do país tinha que ser revista antes dessa discussão. Nós temos presídios hoje onde a fome é permanente, onde nós temos uma superlotação e se quer aumentar essa superlotação. E nós temos presídios que precisam ser revistos na lógica que são implementadas. Além de reduzir a maioridade penal, o texto original da PEC tornava obrigatório o voto para maiores de 16 anos e reduzia a idade mínima para concorrer a cargos eletivos. O texto permitia que a idade mínima para se candidatar a presidente e senador seria de 35 para 30 anos e de 21 para 18 anos, no caso de deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. O relator tirou esses trechos da proposta. Manteve apenas as alterações que tratam da maioridade penal. Se vencer em todas as etapas na Câmara, a PEC será encaminhada ao Senado Federal, onde passará por um rito idêntico de comissões e votação em plenário. O Ministério da Fazenda reagiu às críticas sobre a condução das contas públicas do país. O ministro Dário Durigan classificou os questionamentos em torno do controle de gastos nos últimos anos como desinformação e assegurou que o governo federal vai atingir a meta fiscal prevista para este ano, mesmo diante das turbulências internacionais. Isso é desinformação. Veja, o arcabouço fiscal está sendo cumprido com todo rigor desde 2024, que foi o primeiro ano que a gente teve o arcabouço fiscal com plena vigência durante um ano. A gente cumpriu uma meta que muita gente, inclusive na época, dizia que não ia ser cumprida, que era de zerar o déficit. Foi cumprido o ano passado, 2025, mais uma vez cumprida. Agora, 2026, mesmo com a guerra e com o desarranjo na economia do mundo, nós temos mantido as nossas metas fiscais. Várias dessas contas, veja, é um outro economista, não é nem um mercado quem diz, é um economista que está soltando relatório a respeito disso e que confunde em vez de esclarecer. Você tem o gasto primário do governo, que é acompanhado com a aprovação do Congresso, dentro da lei orçamentária, e que a gente esse ano está bloqueando 23 bi desse gasto primário. Então, na verdade, o que está sendo feito é um corte de gasto primário, que não se pode confundir com linhas financeiras em que você dá crédito, e seja para empresas que foram afetadas pelo tarifaço, seja para motoristas de aplicativo, ou empresas de caminhões e ônibus, mas esse recurso retorna para o governo porque ele vai como linha de crédito, linha de financiamento. Isso sempre foi feito no país, foi feito em 25, foi feito em 24, foi feito nos governos anteriores. Não tem esse tipo de desinformação, tem que ser esclarecido para que a população não fique com compreensão errada. A produção industrial brasileira voltou a crescer no mês de abril. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a alta nacional foi de 0,7% na comparação com o mês anterior. Esse avanço foi acompanhado por 10 dos 15 locais analisados pela pesquisa com ajuste sazonal. Na liderança de crescimento regional aparece a Bahia, com expansão de 3%. Logo depois vem o Ceará, registrando alta de 2,3%. Espírito Santo e Minas Gerais empataram.
os dois com um avanço de 2,1% na produção. O balanço do IBGE mostra ainda que a onda de resultados positivos em abril também alcançou Santa Catarina e Goiás, aumento de 1,7%. O Rio de Janeiro avançou 1,5%. São Paulo teve alta de apenas 0,9%. E o Paraná fechou a lista dos locais em expansão, 0,8%. Mas no cenário nacional não houve uma uniformidade. Mas 5 locais fecharam o mês no campo negativo. As quedas mais intensas de abril foram registradas no Mato Grosso, com recuo expressivo de 5,2%, e no Pará, que caiu 5%. Pernambuco também encolheu 3,6%. Rio Grande do Sul, baixa de 1,6%. E o Amazonas recuou 0,8%. Já no indicador de média móvel trimestral, os destaques absolutos foram Espírito Santo, com arrancada expressiva, 5,8%. Rio Grande do Sul, 2,5%. E a Bahia, com crescimento de 2%. Frente a abril do ano passado, a produção nacional saltou 2,7%. E no acumulado dos primeiros 4 meses do ano, expansão de 1,7%. Indicando que, apesar dos desafios regionais, engrenagens de produção nacional começam o ano girando mais rápido. No recorte de 12 meses, Espírito Santo teve alta de 21,9% e Pernambuco, 7,3%. No mercado financeiro, o Ibovespa e dólar fecharam em queda nesta quarta-feira. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,17 na venda, queda de 0,1%. O euro também registrou queda de 0,1%, vendido a R$ 5,96. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,7% no patamar dos 168 mil pontos. As ações da Marfrig e CLC Agrícola foram as mais valorizadas do dia. TOTS e Magazine Luiza registraram as maiores baixas. A seguir, presidente Lula anuncia série de medidas para ampliar proteção ao meio ambiente. O Palácio do Planalto anunciou hoje um conjunto de medidas e ações coordenadas para intensificar a proteção ambiental e o enfrentamento às mudanças climáticas no país. O anúncio foi feito pelo presidente Lula. São 3 pilares: garantia da segurança climática, avanço na transição ecológica e promoção do desenvolvimento sustentável. Durante a cerimônia, o presidente Lula assinou decretos que criam e ampliam unidades de conservação federais. Ele também anunciou investimentos para a agenda ambiental por meio do Fundo Clima e do Fundo Amazônia. No geral, as ações tratam do fortalecimento da fiscalização ambiental e do endurecimento de combate ao garimpo e ao desmatamento ilegais. O pacote do governo federal inclui ainda linhas de incentivo para impulsionar a economia verde e o desenvolvimento sustentável. Hoje, o Brasil demonstra que desenvolvimento econômico e proteção ambiental são agendas inseparáveis para qualquer país que queira crescer de forma competitiva e sustentável no século XXI. Os resultados começam a aparecer de forma concreta e são vistas do espaço, pelos satélites. Reduzimos o desmatamento em todos os 6 biomas terrestres do Brasil. Outro ponto crucial do plano é a modernização e ampliação dos sistemas de monitoramento por satélite e previsão do tempo. O objetivo é dar maior agilidade na identificação dos focos de incêndio e agilizar socorro às populações afetadas por secas severas ou chuvas torrenciais. As ações envolvem um trabalho conjunto entre ministérios. Outro eixo de trabalho é criar atrativos financeiros para que o setor privado adote práticas com direcionamento de linhas de crédito específicas para a agricultura de baixo carbono, recuperação de áreas degradadas e projetos de energias renováveis. Foi sancionada ainda no Palácio do Planalto a Lei da Política Nacional para a Recuperação da Caatinga e o programa Recatingar, com investimento inicial de R$ 60 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco do Nordeste.
São normas para tratar da recuperação de áreas degradadas no bioma exclusivamente brasileiro, com estratégias de adaptação climática, conservação da biodiversidade e geração de oportunidades econômicas sustentáveis para as populações locais. Eu acho que hoje é o dia da afirmação de que o Brasil passa a ser um país com mais credibilidade no mundo de cuidar da questão ambiental. Nós sempre fomos tratados como se fôssemos ninguém. Duvido que houve na história do Brasil um dia em que se assinou tanta coisa na questão ambiental nesse país. O Ministério da Educação liberou a consulta às vagas do SISU+, a nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada para preencher vagas remanescentes. Os estudantes já podem conferir pela internet os cursos disponíveis, as instituições participantes, os municípios onde as vagas são ofertadas, além das modalidades de concorrência previstas em cada seleção. A consulta antecipada permite que os candidatos analisem as opções e se preparem para o período de inscrições, que será realizado entre os dias 15 e 19 deste mês, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O SISU+ foi criado para preencher vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior no segundo semestre deste ano. O processo é gratuito e totalmente online. Podem participar os estudantes que se inscreveram na etapa regular do SISU 2026 e que tenham realizado pelo menos uma das 3 últimas edições do Enem, 2023, 2024 ou 2025. O sistema vai utilizar automaticamente a nota que proporcionar melhor desempenho para cada opção de curso escolhida pelo candidato. Cada participante poderá selecionar até 2 opções de curso, indicando ordem de preferência, turno, instituição e local de oferta. Diferentemente da etapa regular, as escolhas não precisam ser as mesmas feitas no início do ano. Segundo o Ministério da Educação, o SISU+ não é um novo vestibular. A iniciativa funciona como uma continuação do processo seletivo tradicional, aproveitando vagas que permaneceram disponíveis após as chamadas regulares e listas de espera. O resultado da chamada única está previsto para o dia 24 de junho. Na mesma data, será aberto o período de manifestação de interesse na lista de espera, que segue até o dia 26. As matrículas dos aprovados na chamada regular começam em 25 de junho, conforme o calendário de cada instituição participante. A expectativa do MEC é ampliar a ocupação das vagas disponíveis nas universidades e institutos públicos, oferecendo uma nova oportunidade para estudantes que ainda buscam uma vaga no ensino superior neste ano. Hora da previsão, veja como fica o tempo nas regiões sul e sudeste do país nesta quinta-feira. No Rio Grande do Sul e Paraná, o tempo fica instável, com o sol entre nuvens e chance de chuva. Já em Santa Catarina, a previsão é de sol com muitas nuvens. Caxias do Sul, mínima de 12, máxima de 17. Curitiba, mínima de 13, máxima de 18 graus. Em São Paulo e Minas Gerais, o dia será de sol entre nuvens, com previsão de chuva. No Rio de Janeiro, o tempo segue mais carregado, com chuva e possibilidade de trovoadas. Guarulhos, mínima de 15, máxima de 20. Belo Horizonte, mínima de 16, máxima de 22 graus. A seguir, com 98% das urnas apuradas, a eleição presidencial segue indefinida no Peru. E juiz de futebol impedido de entrar nos Estados Unidos é recebido com festa na volta para casa. Trump ameaça Irã com novos ataques. Eleição presidencial segue indefinida no Peru. E juiz de futebol barrado nos Estados Unidos é recebido como herói na volta para casa. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu novos e fortes ataques ao Irã nas próximas horas, afirmando que o país demorou muito para negociar um acordo.
A declaração acontece em meio a uma nova escalada das tensões no Oriente Médio, após o Irã ter derrubado um helicóptero militar americano perto do Estreito de Hormuz. Houve troca de ataques na madrugada desta quarta-feira. Os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios contra sistemas de defesa no território iraniano. O Irã retalhou atacando uma base militar americana no Bahrein. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos avançou 0,5% no mês de maio. A taxa nos últimos 12 meses atingiu 4,2%, o maior patamar desde 2023. O principal responsável pela alta foi o setor de energia, refletindo os impactos da guerra no Oriente Médio e a disparada no preço do petróleo. No Peru, os rivais na corrida presidencial pedem calma enquanto acompanham de perto a reta final da contagem de votos. Com quase 98% das urnas apuradas, o resultado dos votos segue indefinido. O candidato da esquerda, Roberto Sanches, lidera com diferença de menos de 0,5 ponto percentual, pouco mais de 4 mil votos, sobre a candidata conservadora Keiko Fujimori. Segundo a Justiça Eleitoral peruana, a contagem das urnas finais e a divulgação do resultado oficial ainda pode demorar dias. O mundo registrou o segundo maio mais quente da história, de acordo com um levantamento divulgado hoje pelo Copérnicos, o Serviço Meteorológico da União Europeia. No mês, o continente enfrentou uma onda precoce de calor, com temperaturas recordes, semanas antes da chegada do verão no hemisfério norte. Os cientistas alertam que a combinação do aquecimento global com a formação do fenômeno El Niño nos próximos meses deve intensificar eventos climáticos extremos em todo o planeta. O árbitro de futebol da Somália escalado para apitar a Copa e que foi impedido de entrar nos Estados Unidos, retornou hoje ao seu país, onde foi recebido como herói. Uma grande multidão de apoiadores e autoridades esperava por ele no estádio da capital, Mogadíscio. Omar Artan, considerado um dos principais árbitros da África, estava prestes a se tornar o primeiro juiz da Somália a atuar em uma Copa, mas foi barrado pelo Serviço de Proteção de Fronteiras do governo americano. O motivo da expulsão não foi divulgado. A Somália está entre os países sujeitos às restrições de viagem impostas pela política de migração do governo Trump. Omar Artan agradeceu pelo apoio e prometeu que vai apitar na próxima edição da Copa em 2030. Agora veja como fica o tempo amanhã nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. No Amapá e no Acre, o tempo segue instável, com sol entre nuvens, chuva e trovoadas. Já no Tocantins, a previsão é de sol com muitas nuvens ao longo do dia. Macapá, mínima de 24, máxima de 28. Rio Branco, mínima de 22, máxima de 29 graus. Na Bahia e no Ceará, o tempo fica firme, com sol e poucas nuvens. Em Pernambuco, o dia terá sol entre nuvens e previsão de chuva. Salvador, mínima de 21, máxima de 29. Fortaleza, mínima de 24, máxima também de 29 graus. Em Mato Grosso, a previsão é de sol entre nuvens, chuva e trovoadas. Já em Goiás e no Distrito Federal, o dia será de sol com muitas nuvens. Cuiabá, mínima de 21, máxima de 32. Goiânia, mínima de 18, máxima de 27 graus. A seguir, começa na Bahia o maior evento agropecuário da região Nordeste do país. O burnout já faz parte da rotina de muitos trabalhadores brasileiros, mas agora especialistas alertam para um outro problema: o desgaste extremo de quem ocupa cargos de liderança. Ouvimos muito falar sobre o burnout, a síndrome causada pelo excesso de trabalho, estresse e esgotamento físico e mental. Mas pouco se fala sobre o burnout inverso, quando quem lidera cuida de tudo e de todos, mas acaba deixando a própria saúde de lado. E esse desgaste pode ter consequências sérias e silenciosas. Segundo especialistas, o impacto vai além do indivíduo.
Quando líderes adoecem, os negócios também sofrem com queda de desempenho, decisões menos assertivas e ambientes de trabalho mais pressionados. Começa com pequenas renúncias. Você abre mão do descanso, depois da atividade física, depois do tempo com a família. E quando percebe, você está funcionando no limite extremo, mas continua performando. E esse é o problema, porque quem lidera aprende a continuar mesmo cansada. Só que continuar não significa estar bem. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2023, o Brasil registrou o maior número de afastamentos por burnout da última década. Foram mais de 472 mil licenças por transtornos mentais, um aumento de 136% em relação a 2019. A maioria dos casos compostas por mulheres na liderança. E são mulheres extremamente competentes, emocionalmente sobrecarregadas e mentalmente exaustas e fisicamente no limite. Existe um ponto que precisa ser dito com muita responsabilidade. Empresas sustentáveis começam com líderes sustentáveis. Ou seja, não existe negócio saudável quando a liderança está doente. E isso impacta diretamente na qualidade das decisões e na cultura do time. É preciso estar atento aos primeiros sinais de esgotamento. E a capacidade de parar e se escutar, de perceber os próprios limites que mais importa. A gente precisa aprender a construir limites saudável, profissional, e isso é um dos maiores desafios. Entender que delegar não é perder controle, é desenvolver pessoas, é sair do lugar, sobrecarga e construir uma liderança que não depende exclusivamente de você para funcionar. Outros cuidados importantes para evitar o burnout são a prática de atividade física, alimentação equilibrada, limites entre vida pessoal e profissional e a capacidade de delegar funções. Cuidar da saúde física e mental é uma estratégia essencial para garantir a longevidade dos negócios e as relações de trabalho mais saudáveis. Já está aberta a Bahia Farm Show, a maior feira de agronegócio das regiões norte e nordeste do país. O evento segue até este sábado. A Bahia Farm Show chega à sua 20ª edição e a expectativa é que atraia mais de 160 mil pessoas durante os 6 dias de evento. A feira reúne mais de 500 expositores entre produtores rurais, empresários, instituições financeiras, pesquisadores e empresas de tecnologia agrícola. O objetivo é consolidar a feira como uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro em um espaço estratégico para a geração de negócios, inovação e troca de conhecimento. Neste ano, a feira está sendo realizada em um espaço 35% maior do que no ano passado, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e ocupa um total de 38 hectares. Junto com a Bahia Farm Show, foi inaugurado o Laboratório de Algodão na Abapa, que será uma ferramenta para auxiliar os produtores nas decisões de comercialização e exportação, garantindo transparência e qualidade no algodão. Toda a programação com palestras, exposições de máquinas, leilões, atendimentos técnicos, encontros institucionais, entre outras atividades, segue até sábado, dia 13 de junho. O CNT Jornal termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.